Olá, esta é a nossa quarta aula do curso de Álgebra Linear, onde nós vamos retomar o assunto matrizes. Nós vamos insistir nas definições e exemplos de matrizes, pois elas são a forma mais usual de nós trabalharmos com as aplicações da álgebra linear. Nós já definimos anteriormente como nós encontramos a matriz de uma transformação linear. Porém, nós precisamos referenciar esta transformação sob bases. Dada uma transformação A de E para F, nós fixamos bases V de E e W de F para exprimirmos então a nossa transformação e os resultados dela sob essas bases. Então os vetores que estão no espaço vetorial E de saída ficam referenciados à base V e os vetores que estão no espaço vetorial F de chegada ficam referenciados à base W. Quando nós temos um operador linear em que a transformação leva o espaço vetorial E para ele mesmo, nós consideramos apenas uma base V contida em E e ela é suficiente então para definir a transformação linear. Quando nós falamos em base, é o mesmo que nós falarmos em sistema de coordenadas, fisicamente. Trazendo um exemplo da física, da mecânica, quando nós temos uma transformação linear que ocorre no espaço euclidiano R3, 3 dimensões, nós temos esta transformação referenciada então na base canônica. A base canônica, normalmente nós vamos ver, ela composta pelos vetores I, J, K, chapéuzinho, e eles compõem então a base sob a qual essa transformação fica referenciada. Operações matriciais, nós já vimos anteriormente que as transformações elas possuem as operações de soma e multiplicação por escalar, por consequência as matrizes também, pois elas são formas de representar as transformações, mas existe ainda a operação de multiplicação de uma matriz por outra. Só que para nós realizarmos essa operação, nós precisamos primeiro definir o produto interno. O produto interno entre dois vetores U e V é definido como a multiplicação termo a termo entre as componentes desses vetores somadas que vão gerar um número real, que então vai ser chamado produto interno de U por V. E assim nós conseguimos então realizar a operação de multiplicação entre matrizes. Dadas duas matrizes, B e A, o resultado da multiplicação entre elas, a matriz C, será dado então pelo produto interno do iésimo vetor linha de B pelo jésimo vetor coluna de A. Aqui nós temos a representação algébrica desta operação, mas mais para frente nós vamos ver uma aplicação numérica, um exemplo numérico, e vai ficar mais fácil de entender. A matriz identidade nós já definimos anteriormente, mas ela tem uma forma de ser montada que é através do símbolo de Kronecker, ou delta de Kronecker, em que ele faz a distribuição dos elementos que compõem esta matriz, através da sua posição representada pelos índices que a determinam. Quando os índices I e J são iguais, nós posicionamos o número 1. Quando eles são diferentes, nós posicionamos o número 0. Isso vai gerar uma matriz cuja diagonal principal é composta por elementos unitários e os demais são igual a 0. Isso vai obedecer então, decorre então que as propriedades que nós já listamos anteriormente para transformações lineares, espaços vetoriais, seguem válidas então para matrizes. Então a matriz identidade passa a ser o elemento unitário, em que multiplicado por uma matriz A dada, qualquer, vai resultar nela mesma, e quando nós temos uma matriz inversa da matriz a matriz A sobre menos 1, a multiplicação entre as duas vai gerar a matriz identidade. Porém, a matriz inversa, para a existência dela, são necessárias algumas exigências que a matriz A deve atender, que nós vamos ver mais para frente. Alguns exemplos das operações com matrizes são a soma, então, que ocorre somando termo a termo, basta somar o primeiro termo com o primeiro termo da segunda matriz, o segundo com o segundo e assim por diante. Nós vamos obter a resposta de uma forma bem simples. A multiplicação por escalar, ela também é simples, basta multiplicar o escalar por cada um dos termos, nós obtemos a resposta então. E a multiplicação entre matrizes, ela segue então aquela regra que nós apresentamos do produto interno, em que o vetor linha da primeira matriz
é multiplicado, é feito o produto interno, né, com o vetor coluna da segunda matriz. Então, vetor linha 13 e 2, multiplicado pelo vetor coluna 6 e 0, somados, vão gerar então a componente da matriz, que será o resultado da multiplicação entre as duas. Isso termo a termo, né, realizado termo a termo, e assim se obtém então o resultado. A matriz inversa, ela é obtida então por aquela definição em que a multiplicação da matriz A pela matriz inversa de A é igual à matriz identidade. Então, dada uma matriz A qualquer, né, a sua inversa, que nós não conhecemos, vai resultar, né, a multiplicação entre as duas, a matriz identidade. Nós realizamos o produto interno do vetor linha com o vetor coluna, e assim obtemos as componentes da matriz que resulta da multiplicação entre as duas, igualado à matriz identidade, e resolvendo esse sistema de equações lineares, nós vamos encontrar os termos da matriz inversa de A. Nós podemos resolver isso resolvendo o sistema de equações lineares, isolando uma incógnita e substituindo nas demais equações, ou ainda escalonando, que é um método numérico que nós vamos ver mais para frente, ou pedindo para o software Octave, MATLAB, Python, enfim, resolver isso aqui através de um método computacional. Aqui é bem simples, né, mas isso aqui pode ser ampliado para uma quantidade grande de componentes, né, de uma dada matriz. Por hoje, né, é só. Em termos de matrizes, acredito que nós já cobrimos uma boa parte do que são matrizes e as suas operações básicas, né? Mais para frente, então, agora nós vamos trabalhar com definições mais claras de produto interno, mais para frente de subespaços invariantes, autovalor, autovetor, e posteriormente com métodos numéricos e definições adicionais da álgebra linear. Mas basicamente com matrizes e compreendendo como elas funcionam, nós já conseguimos muitos resultados, muitas operações em aplicações físicas de engenharia, computação, enfim. Até a próxima aula.